Paz do Senhor, irmãos. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Todos acharam? Versículo 12 está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas perante aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu vou ler mais uma vez. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas perante aos olhos daquele com quem temos que tratar. Amém? Larga a tua Bíblia, vamos fazer ainda uma oração, e depois então estaremos aqui durante alguns minutos compartilhando algo da palavra de Deus. Deus querido e Deus santo, nós entramos na tua presença nesta oração para dizer que tu és a pessoa mais importante neste lugar. A tua palavra, Senhor, é que nos mantém vivos, que nos mantém de pé. A tua palavra verdadeiramente é viva e eficaz. Aleluia. E tenho certeza que nesta noite, aleluia, há de penetrar no mais íntimo dos nossos corações, da nossa alma, e surtir o efeito segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Queremos compartilhar nesta noite uma palavra. Nós vamos falar de um assunto, aleluia, que muitas vezes é difícil de nós ouvirmos, mas que se faz necessário nós ouvirmos e meditarmos nesta noite, fazer uma reflexão para entendermos de que maneira que estamos na presença de Deus. Diferente da medicina, dos hospitais, dos órgãos públicos, quando você procura ou quando alguém está precisando de um transplante, ele vai para a fila de espera. Mas nesta noite, Deus está neste lugar e vai fazer transplante neste lugar. Se eu perguntasse, sem ler a palavra, se alguém está com problema de coração, talvez ninguém levantaria a mão. Aleluia. Mas eu vou mostrar para vocês que Deus está neste lugar, porque tem problema de coração em vidas neste lugar. E Deus é especialista em transplante. Quando você vai a um médico, ou quando uma pessoa que vai fazer um transplante, vai ao médico, faz vários exames para ver se uma pessoa que vai doar pode ser compatível. Mas para Deus nessa noite não precisa exame de médico nenhum. O exame vai ser na minha e na tua consciência, no meu e no teu coração, na minha e na tua alma. E se nós sentirmos que estamos com problema de coração, não há impedimento nenhum, porque Ele sabe qual é o tipo de transplante que eu e você precisamos. Um transplante de coração, de carne. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E eu comecei a meditar, e eu encontrei aqui 3 tipos de coração. Eu fui até Ezequiel, capítulo 11, e também Ezequiel, capítulo de número 36. E nas duas profecias, quando Deus usa o profeta Ezequiel, Deus fala que está disposto a tirar do povo o coração de pedra e colocar um coração de carne. Por que tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne? Porque o povo, aleluia, que quando Deus está falando através da profecia de Ezequiel, o povo está fazendo o que desagrada a Deus. O povo está fazendo totalmente o contrário do que Deus havia pedido para eles fazer. E Ezequiel, no capítulo 36, versículo 20, diz assim: e chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles: estes são o povo
que saíram da terra? Mas eu poupei, por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde fui. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, porque profanaste entre as nações por onde fostes. Deus está falando aqui com Israel. Aleluia. Mas fala conosco nesta noite. Porque o que estava acontecendo com o povo de Israel não é diferente do que está acontecendo nos dias atuais. Só mudou o povo e mudou o tempo. Mas o que vem acontecendo não mudou. Ou seja, as pessoas continuam profanando o nome do Senhor. As pessoas continuam envergonhando o Evangelho. As pessoas continuam distorcendo a palavra de Deus e fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E Deus, quando começa a ver isso, aleluia, e Salomão, ele diz nos provérbios, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. E eu entendo então, que Deus está usando de misericórdia com Israel aqui. Aleluia, porque está dizendo, não é porque vocês merecem não. Eu estou fazendo por amor do meu nome que vocês profanaram, que vocês fizeram envergonhar aí fora, pelo mau testemunho que vocês deram, por tudo de tortuoso que vocês fizeram, que vai de contra, aleluia, o que Deus tem pedido. Aleluia. E eu vejo aqui a misericórdia de Deus sendo derramada sobre Israel. Quando Deus diz, não é porque vocês merecem não. Ou tem alguém nesta noite aqui que acha que é merecedor de alguma coisa? Será que tem alguém aqui que pode bater no peito e dizer, eu não sou pecador? Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E Deus olha para a situação do povo de Israel e diz, eu preciso tirar este coração de pedra, este coração duro, insensível à minha voz, que não me ouve mais, e colocar um coração de carne, que seja sensível, que venha ouvir e praticar os meus estatutos, que venha obedecer o que eu tenho pedido. Aleluia. A bem verdade é que Israel estava enfermo. E eu anotei aqui, irmãos, eu até faço questão de ler. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem pessoas que dizem que crente não pode ficar doente, que crente não pode passar por luta, por dificuldade. Isso é mentira do diabo, irmão. Crente passa por adversidades, por luta. Por exemplo, depois dos 40, eu tive que usar óculos para perto. Mas quando eu era mais novo, eu achava que não precisava. Quer dizer que o crente não pode então ter falta de vista? Cheguei aos 46, agora entrou a tal da andropausa. Estou com esquecimento, apareceram os sintomas de falta de vitaminas, né, irmão Sérgio? Estamos lutando, indo atrás. Aparecem dificuldades, e por isso que eu escrevi algumas coisas, irmãos. Por causa do esquecimento, por causa muitas vezes de não lembrar de tudo que a gente prepara. Então eu escrevi algumas coisas porque aqui ninguém é super-homem. Somos homens, aleluia, sujeito a falhas, sujeito a ficar enfermo, sujeito a passar por dificuldade, aleluia, mas nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Deuteronômio 6 e 7. Deus então fala e diz assim, incultarás aos teus filhos e delas falará da palavra, assentando a tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deus está dizendo, a palavra tem que ser pregada para os filhos, para os povos, a todo momento. Aí, por que mesmo assim? Nós olhamos para os exemplos que a Bíblia traz, desde o início, de Adão e Eva, até o povo que foi tirado da escravidão das mãos de Faraó, e viu tudo o que Deus fez, que escutava o que Deus transmitia através de Moisés. Por que o povo vivia desobedecendo a Deus? Por que o povo vivia fazendo o que era mal aos olhos do Senhor? Porque o povo vivia querendo voltar para trás. Porque o povo vivia blasfemando contra Deus, reclamando de tudo. Mesmo ouvindo a palavra. Aleluia. Então nós entendemos por que isso acontecia. É porque a palavra estava somente na sua mente. As leis eram gravadas em tábuas de pedra. Ficavam apenas no nível superficial da mente. Para nós entendermos, então eu anotei aqui, o que é mente e o que é coração. Mente
é o lugar aonde procedem nossos pensamentos, ideias e raciocínio. Ou seja, não podemos conhecer a Deus apenas na nossa mente, só na nossa razão. Era o que o povo estava fazendo. Só conhecia Deus como Jó falou. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia! O coração é o centro das nossas emoções, desejos e sentimentos. É o âmago. O que é âmago? Âmago é a essência, é a parte mais íntima da nossa alma. O que faltava para o povo, e o que está faltando para muitas pessoas nos dias de hoje, aleluia, é não ter a palavra gravada só na mente, mas ter no âmago, no mais íntimo do coração, na alma. O próprio salmista diz: a tua palavra escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. O que acontecia, o que vem acontecendo nos dias de hoje, é que as pessoas estão apegadas só na palavra, só na letra, e têm colocado na sua mente. E as pessoas acham que são dono de tudo, que podem tudo, que são autossuficientes, aleluia, mas esquecem de que a palavra tem que estar na alma, tem que estar no coração. Creio que é por isso que Deus resolveu então escrever sua lei não apenas na nossa mente, mas também no nosso coração. A lei aqui representa a vontade de Deus, seus princípios, a nossa vida. Mas não adianta. Sua vontade estar apenas escrita na Bíblia. Deve estar gravada também em nosso coração. Aí então Paulo escreve aos Coríntios capítulo 3, versículo 3, dizendo assim: não com tinta e papel, mas com o Espírito de Deus vivo, porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. A palavra de Deus, ela tem que estar guardada no nosso coração, na nossa alma, para nós não pecarmos contra o Senhor. O problema, irmãos, que hoje em dia está tudo tão superficial. E para nós entendermos o que é, ou quais são as características de uma pessoa com um coração de pedra, eu anotei algumas coisas aqui. Primeiro, elas são autossuficientes, ou seja, não querem ajuda de ninguém. Preferem quebrar a cara do que pedir ajuda. Preferem quebrar a cara do que buscar alguém para ajudar. Preferem quebrar a cara ao invés de buscar ajuda de Deus, ajuda de um irmão, ajuda do pastor. Preferem quebrar a cara, ou seja, se acham autossuficientes. Isso é um sintoma de alguém com o coração de pedra. Autossuficiência, egocentrismo, só pensa em si próprio, só pensa no seu bem-estar, não olha para o outro, só pensa em si mesmo. Segundo, são teimosos, insistem em seus pensamentos, ainda que seja errado. Eu crio um pensamento, e muitas vezes dentro da palavra de Deus, da Bíblia, e eu acho que aquilo ali é dessa forma, e eu não dou o braço a torcer. Eu acho que eu estou certo, mesmo sabendo, ou entendendo, verdadeiramente eu estava errado, mas não dá o braço a torcer, e continua insistindo, e vai até a morte, mas não volta atrás. Coração endurecido, um dos sintomas é a teimosia. A inveja não admite que alguém pode ser maior do que si. Eu canto melhor, eu prego melhor, aquele não pregava nada, aquele não cantava nada. Inveja. Isso é sintoma de alguém com o coração de pedra. Ciúme. Sente mal quando alguém está sendo abençoado. Por que não é eu? Por que é ele que foi abençoado? Por que não foi para mim? Por que ele conseguiu um carro? Por que ele conseguiu uma casa? Por que ele é tão bem assim? Por que a roupa dele é melhor que a minha? A inveja é um sintoma de coração de pedra. E outra, ou a quinta, coração de pedra é uma pessoa bruta. Tem um ditado que diz que os brutos também amam. Esse ditado é mentira. Se ele é bruto, é porque ele está carente de alguma coisa. E eu entendo pela palavra que está carente de Deus. Porque se ele tiver Deus, ele não vai ser bruto. Aí ele vai poder amar. Um bruto não pode amar. Um bruto tem um coração de pedra. O coração é endurecido. Mas mesmo assim, quando eu vejo alguém com o coração de pedra, o coração endurecido, mas quando eu ainda olho para essa pessoa, com os meus olhos, talvez carnais, eu vejo que essa pessoa pode ser uma pessoa boa. Uma pessoa que talvez pode estender a mão para alguém, que pode fazer uma ação boa. Essa pessoa aparentemente, você olhando com os olhos normais,
Você pode dizer assim, mas é crente, é uma pessoa que está na igreja, que não sai. Mas nós lemos no começo, lá em Hebreus 4, aleluia, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque eu posso te olhar por fora, posso dizer, esse aqui está indo para o céu, mas Deus, Ele olha por dentro, aleluia, tem discernimento é por dentro, Ele vai até o íntimo da tua alma, e sabe qual é a intenção que está lá. Eu olhando para isso aqui, irmão, eu lembrei de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira. A igreja primitiva, diz que aonde eles se reuniam, onde eles passavam, era como um rolo compressor. E eles sabendo do que agradava a Deus, então a igreja primitiva, eles tomaram uma decisão, eles mesmos. Não foi Deus que ordenou naquele momento, mas eles sabendo como funcionava e tendo a lei na mão, e o que agradava a Deus, diz que os primeiros cristãos, quando tinham propriedades, eles vendiam, pegavam o dinheiro da venda, levavam aos pés dos apóstolos e doavam, para que fosse repartido para com aqueles que não tinham nada. Então a Bíblia diz que ninguém tinha falta de coisa alguma, porque aquele que tinha agora não era de si própria, mas era de todos. E Ananias e Safira, eles pegam uma de suas propriedades, e a Bíblia diz que eles vendem uma das suas propriedades, então eu acho que eles tinham mais de uma, e eles pegam, e quando pegam o dinheiro na mão, eles separam uma parte, e levam só a outra parte aos pés dos apóstolos. E diz que quando Ananias entra na presença de Pedro, Pedro diz assim, Ananias, por que tu deixaste Satanás entrar no teu coração? Por que deixaste ele agir no teu coração? Se tu tinha a terra, não era tua? Se tu vendesse o dinheiro, não era teu? Então por que tu veio até aqui, Ananias? Mentir, não para mim, mas ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Diz que Ananias, aleluia, morre na mesma hora. A ira de Deus vem sobre Ananias. 3 horas depois, Safira, mulher de Ananias, vem até a presença de Pedro. E Pedro pergunta, tu vendestes a propriedade por tanto? Sim, foi por tanto. Por que tu mentistes? O teu marido, os pés dele já estão do lado de fora, está morto, e contigo não vai ser diferente. A ira de Deus veio sobre Safira e também morreu. Aqui eu vejo, irmãos, o terceiro tipo de coração. Eu quero ler com você, Zacarias 7:12. Esse é o terceiro tipo de coração, coração de carne, coração de pedra, e o terceiro tipo de coração agora. Zacarias capítulo 7, versículo 9, está escrito assim, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, escutai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram ombro rebelde, endureceram os seus ouvidos, para que não me ouvisse, e fizeram os seus corações duros como diamante. Aleluia. Esse é o terceiro tipo de coração. Coração de diamante. O que representa isso, irmão? Diamante, na natureza, é o material mais duro que existe. É o material mais duro que existe. E era assim que estava o coração, aleluia, deste povo, aonde Deus pediu para eles. A mesma coisa que Ananias e Safira ia fazer. Porque eles iam repartir com o órfão, com a viúva, com o carente, com o desamparado. Mas o coração deles estava como diamante. Estava endurecido de uma tal forma que eles viraram as costas para Deus. Não ouviram Deus. E sobre eles veio a ira de Deus. Porque o mesmo Deus que é amor, aleluia, Ele é justiça também.
E com Deus não se pode brincar, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá ou ceifará. Coração de diamante. Eu creio que o máximo que pode ter aqui dentro é coração de pedra, que Deus vai transplantar nesta noite. Mas o coração de diamante, irmão, apesar de ser o mais duro material que existe, ele também pode ser quebrado. Ainda que seja de diamante, Deus está aqui nesta noite e Ele pode fazer um transplante. O problema, irmão, que quando chega nesse ponto de um coração de diamante, tão endurecido, que ouve a voz de Deus, e sai ainda da igreja dizendo, por que Deus não fala comigo? Por que Deus fala com todo mundo? Esta palavra não era para mim, esta palavra era para o fulano, esta palavra era para o ciclano. O coração está tão endurecido, é um coração que já não é mais de pedra, irmão, é um coração de diamante, está tão endurecido, mas tão endurecido, aleluia, que olha para o seu semelhante, despreza o seu semelhante, fala do seu semelhante, não ama o seu semelhante, e ainda vem para a igreja e diz, eu amo Deus. A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo semelhante é esse, amar ao teu próximo como a ti mesmo. O coração de diamante, irmão, ele tem raiva, ele tem rancor, ele tem ódio no coração. Ele não consegue perdoar, ele não consegue amar, ele não consegue, aleluia, cumprimentar, ele não consegue passar na mesma rua que alguém passa. Ele corta caminho. O coração de diamante é tão endurecido que não aproveita as oportunidades que Deus dá. Aleluia, de ser transformado. Aleluia, por um coração de carne sensível a Deus, sensível à voz de Deus. Um coração que esteja disposto a obedecer a Deus. Deus então usa Ezequiel. E diz Ezequiel, diz para o povo, que eu quero tirar esse coração de pedra deles. E quero colocar um coração de carne. E vou colocar o meu espírito, aleluia, para que eles vivam. E eles vão entender que eu sou Deus na vida deles. Para mim não interessa, irmão, se você entrou aqui com coração de pedra ou com coração de diamante. O que importa é você fazer uma autoanálise da tua vida, como eu estou fazendo, e dizer, Senhor, eu preciso de um transplante nesta noite. Eu preciso urgente, aleluia, da tua provisão na minha vida. Aleluia. O que nós não podemos é sair daqui da mesma maneira, com o coração endurecido, enrijecido, aleluia, sem temor às coisas de Deus. Aleluia, que maravilha. Deus quer transplantar nesta noite, mas não é porque você merece, não, é por causa do nome dEle, da misericórdia dEle, que é a causa de nós não sermos consumidos. O salmista disse, ora, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. É por causa da misericórdia de Deus. Aleluia. Que tipo de coração? Aleluia, que é o seu. Não é esse que bomba o sangue, irmão. Do coração que é o mais íntimo da alma, o âmago da alma. Aleluia. Do coração que é a essência da tua alma. Que tipo de coração que é o teu? Você tem ouvido a voz de Deus? Tem sido sensível à voz de Deus? Deus tem falado e você tem obedecido? Aleluia. Isaías 59:2 diz assim, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Que os nossos pecados encobrem Ele de nos ouvir. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O problema, irmão, é que nós temos oportunidade de nos arrepender. Nós temos oportunidade de nos converter. Nós temos oportunidade de dizer, Deus, me ajuda nesta noite. Deus, transforma nesta noite esse coração que é duro. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 7. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Chega, irmão, de estar com o coração endurecido. Porque ele fez aquilo para mim, eu não vou perdoar. Nem olhe mais na cara. Perdoo, mas não quero mais nem ver na minha frente, não, irmão. O que a Bíblia diz?
Se alguém pecar contra ti e vier pedir perdão, perdoa quanto, Senhor? Uma vez por dia? Não. 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Deus manda tu perdoar e tu não quer perdoar nenhuma. Aí tu quer dizer que serve a Deus, que vai morar no céu, que o teu coração é de carne, que é sensível a Deus. Aonde? Aleluia! Nós estamos prestes, irmãos, a acontecer comigo e com você o que aconteceu com Ananias e Safira. Porque o que está acontecendo, e nós estamos vivendo, é a última fase da igreja na terra, parecida com a de Laodiceia, ou por que não dizer idêntica a de Laodiceia. A igreja que não é quente nem fria, mas que é morna. Onde no capítulo 3, versículo 20, Jesus está na porta batendo. Deixa eu entrar, coração duro. Abre a porta. E se alguém abrir a porta, ele quer entrar e cear com nós. O problema é que o coração está até endurecido. Aleluia, o dedo de Deus está doendo de tanto bater. E você não abre a porta, porque o teu coração é duro. E você diz, não precisa disso. Deus já está comigo. Nos enganamos a nós mesmos. Mas a palavra de Deus dessa noite vem para trazer uma reflexão para mim e para a tua vida. Para nós entendermos como está o nosso coração, a nossa alma. Para que talvez o nosso coração, que está como pedra, não venha chegar no estágio de ser um coração de diamante. Aleluia. Que é quase que irreversível. Aleluia. A não ser que nós venhamos nos arrepender. Aleluia. E pedir a misericórdia de Deus. Se não, irmãos, nós estamos propícios a sofrer a ira de Deus. Aleluia. Como Ananias e Safira, morrermos. Aleluia. Porque ninguém pode enganar a Deus. Por que ter um coração de carne? Paulo aos Colossenses, do capítulo 3, eu vou ler aqui alguns versículos, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a impureza ou avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já despistes o velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que é renovado para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestido, pois, como eleitos de Deus santos, amados, de entranhas e misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade ou do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine sobre vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Sabe quem que vai fazer isso aqui? Só quem tiver um coração de carne. Coração de pedra não perdoa, é insensível. Coração de pedra, irmão, aleluia, não tem comunhão. Coração de pedra, irmão, não guarda a palavra no coração. Coração de pedra, irmão, aleluia, ele não chega a lugar nenhum. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que estar enquadrado no que Deus pede. Como é que eu posso dizer que Ele é o Senhor da minha vida, se eu não sou servo? Eu gosto muito do Salmo 23, e gosto só da primeira palavra, o Senhor.
Quando o salmista diz isso aqui, resume tudo. O que ele diz depois, irmão, é só consequência. Porque ele começa o salmo dizendo, o Senhor. Quando ele diz o Senhor, ele está dizendo assim, eu sou servo. Eu podia mudar o salmo, a Bíblia diz que não podíamos tirar um J nem um tio. Mas eu podia mudar aqui, fazer uma conjectura. Ele podia dizer assim, em vez de dizer, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ele podia dizer assim, eu sou servo e nada me faltará. Porque se eu sou servo, é porque eu tenho um Senhor. E se eu tenho um Senhor, eu tenho que ser obediente. Porque Senhor manda, servo obedece. O problema é que nós não queremos obedecer, irmão. Quando eu falei das características de um coração de pedra, dessas características aqui, eu creio que a maioria e muitas outras características nós estamos embutidos nelas. O nosso coração não está duro. Ou o nosso coração está sensível à voz de Deus? Ou será que nós amamos como a Bíblia manda amar? Ou será que nós estendemos a mão como a Bíblia manda estender? Ou será que nós cumprimos o ID como tem que ser cumprido? Que coração é o meu e o teu? Será que precisa ser transplantado nesta noite? Ou pode continuar da mesma maneira que está? Que Deus tenha misericórdia da minha vida. E se você desejar que Ele possa ter misericórdia da tua vida, aleluia. Porque a verdade, irmão, que nós precisamos ser transplantados. Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmão, eu creio que está penetrando no meu e no teu coração nesta noite. Aleluia, eu creio que Deus está falando a corações nesta noite. Aleluia. Se você for estudar, irmão, e ver o que é o coração, o que é a mente, é uma complicação. Eu nem busquei entender muito o que é, irmão. Eu só fiz aqui um esboço da mente e da alma, do sentimento e do intelecto. Eu só fiz aqui uma basezinha, irmão. Porque se for estudar isso aqui, tem tanta controvérsia. Até porque o coração do homem está tão endurecido, que se você for olhar os estudos, tem discussão no Face, tem discussão na rádio, tem discussão na TV. Um diz que a palavra é assim, outro diz que a palavra é assado. Ninguém chega a conclusão nenhuma. Mas o importante é que o coração, seja esse que está aqui ou seja esse que está aqui, esteja disposto, aleluia, a ser um coração de carne, disposto a obedecer a voz de Deus. Tem pessoas que ficam discutindo se é esse, se é aqui, se é não sei aonde. Tem algumas culturas aí que tem umas... Como é que eu vou dizer? Pensamento diferente, que diz que o coração, um diz que o coração é o rim, outro diz que o coração é o fígado. E é isso também, irmão. E ficam discutindo. Esquece do principal. É que Deus quer colocar um coração de carne. Não importa onde, em que parte do corpo está. Aleluia. O importante é que Deus quer trocar nesta noite, para que a minha vida, a tua vida venha a ser transformada. Amém? Deu para analisar nesse pouco tempo aí? Qual é o teu coração? É de carne? Está obedecendo Deus? Seguindo o que Deus está mandando? É de pedra? Ou será que já chegou no diamante? Diamante é uma pedra tão preciosa, né? Eu não quero no coração, não. É terrível. Se coloque de pé. A maior cura que pode acontecer aqui hoje não é cura de HIV, não é cura de câncer. Deus faz isso. Mas a maior cura nesta noite é transplante de coração. Transplante de coração. E Deus está aqui nesta noite, Ele é o médico dos médicos. Não te preocupa, não vai doer não, irmão. Só um pouquinho vai doer. Só um pouquinho. Mas não é dor física, não. É a dor de dar o braço a torcer. De dizer assim, eu preciso desse transplante nesta noite. Não vai ter nem anestesia, irmão. Não vai ter nem anestesia. Deus vai fazer no seco. E você não vai sentir dor nenhuma. Curva a tua cabeça agora.